vou fazer exatamente como eu vi. Aqui nós temos uma liturgia, sim, para seguir, mas nós somos guiadas pelo Espírito, amém? Eu gostaria de chamar algumas mulheres aqui que vão ficar do meu lado de frente, que é a Aninha, a Osana, a Sandra Martins, a Márcia e a Joana. São as mulheres que eu vi aqui na frente. Desde que eu comecei a orar para este tempo que nós teríamos aqui, o Senhor tem falado algumas coisas ao meu coração. E o que Ele mais tem falado no coração é a respeito de que nós somos amadas. E eu sei que tem mulheres aqui nessa noite que não se sentem amadas. Eu vi mulheres que nesta noite estão aqui e que não se sentem amadas pelo Senhor. E agora eu quero te desafiar. Você que não se sente amada, não se sinta constrangida. Eu vou mudar, não é você que não se sente amada. Eu vou dizer o seguinte: você que deseja nessa noite receber do amor do Pai de forma tangível, eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente. E não tenha vergonha, não precisa estar constrangida, porque o amor do Pai, ele está disponível para nós em todo o tempo. E você vai ser abraçada, amém? Jô, pode abraçar ela aqui, por favor. Jesus. Aleluia. Você vai perceber o amor do Pai nessa noite. Eu sei que tem mais mulheres aqui, porque eu vi todas aqui abraçando. Eu sei pelo Espírito que tem mais mulheres aqui que precisam receber, precisam se sentir amada. Você pode não se sentir amada, você pode sentir que falta algo. Se você deseja receber do amor de Deus, vem aqui na frente. Amém? Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama. Somos tua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos mergulhando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Jesus me ama. Ele me ama.
Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus, Ele te ama, Jesus, Ele te ama, Jesus te ama, como é grande o seu amor, Ele te ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Jesus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Obrigada, meninas. Vocês são uma bênção. Deus é bom. Amém? Eita glória. Você pode se sentar. Hoje o nosso culto Shine, na verdade, o tema é Entre Elas, porque a gente vai ter aqui um bom bate-papo, né? E eu creio que o Senhor fará grandes coisas aqui no nosso meio. Amém? Eu estava ali sentada, eu não sei quem aqui já assistiu aquela série The Chosen, né, que fala sobre os escolhidos, que o foco é nos discípulos ali, né, o que eles viveram com Jesus e tudo mais. E você vê em vários momentos Jesus sentado à mesa, conversando com as pessoas. A impressão que eu tenho no meu espírito hoje é essa, nós estamos aqui sentadas à mesa e vamos ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite. E eu chamei um time de mulheres poderoso para estar aqui comigo. Eu e o Senhor chamou, né? Eu só fui o canal. Então, eu gostaria de chamar algumas mulheres daqui na frente que vão fazer parte do nosso painel, né? Primeiro, a Ana Paula. Quem não conhece, ela é esposa do pastor Zé Carlos. Pode subir aqui, Aninha. É esposa do pastor Zé Carlos. Juntos, eles lideram o departamento do diaconato. A Osana, que é a esposa do pastor Antônio, que lidera o departamento de intercessão. As duas fazem parte também da diretoria da nossa igreja. E a Márcia também, que ela é esposa do pastor Alexandre, e ela lidera junto com ele o departamento de evangelismo. Eita glória! O verde para combinar com a sua roupa. Pode ser com cabinho azul, né, Kelinha? Ela existe, viu, gente? Ela tá ali, a Kelinha, lá no fundo. Eita, glória. E eu chamei... Podem se sentar. Bora se sentar. E nós estamos aqui para falar sobre alguns temas específicos, né? E aí, no decorrer, você vai ser abençoada em nome de Jesus. Amém? Quem está animada? Eita glória, quem está com expectativa? Nós vamos falar sobre vários temas hoje, desde solteira, casada, filhos, alguns temas específicos sobre profissão, sobre saúde, enfim, será poderoso, amém? Amém. E vocês sejam guiadas, já está tudo dentro, eita glória. Sejam livres para dizer o que o Senhor colocar no coração de vocês. Amém? Então, a primeira pergunta é: como ser uma mulher sábia?
E eu vou acrescentar ainda um pouquinho mais. Como ser uma mulher bem-sucedida. Porque quando você é uma mulher bem-sucedida em todos, né, todos os aspectos da sua vida, não tem como você não ser uma mulher sábia, né? Então, eu gostaria que você, Aninha, respondesse, começasse falando sobre esse primeiro tema, que é como ser uma mulher sábia. Amém. 19 anos de casada, tem que ser sábia para conseguir, né? Suportar todo o processo. E não tem segredo. Para você ser uma mulher sábia, você tem que meditar na palavra. Você tem que se render ao Senhor. Sabe, amadas, durante muito tempo eu ouvia as pessoas não se sentindo felizes porque dependia de alguma outra pessoa, às vezes da mãe, às vezes do marido, às vezes dos filhos, às vezes de alguém. Deus, ele nos criou para ter relacionamento com as pessoas, mas a nossa dependência tem que ser sempre em Deus. Então, como que eu consigo ser uma mulher sábia? Meditando na palavra de dia e de noite. A Bíblia diz que, quando eu medito na palavra de dia e de noite, né, que eu vou ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo dá o fruto na estação própria, sua folhagem não seca. Então, tudo que eu fizer vai prosperar. Isso significa o quê? Que para cada tempo há uma estação. Então, quando eu ponho uma palavra para dentro e aprendo primeiro a amar o outro, né, como a mim, que foi o que Jesus nos ensinou, então eu consigo ser uma mulher sábia, porque eu sempre vou considerar o outro antes de mim. A palavra diz isso também. Então, quando eu pego as minhas emoções, os meus sentimentos e coloco cada coisa no seu lugar, eu consigo ser sábia. Eu consigo ser sábia com meus relacionamentos de amigas, de amigos, de familiares, na minha casa, com os meus filhos, com meu marido, enfim, na faculdade, aonde você estiver. Porque você vai ser o exemplo. Porque, assim, eu já ouvi um ministro dizer: se você prega o evangelho, se necessário, fale. Porque, amadas, falar a palavra é fácil. Agora, praticar e viver a palavra é desafiador. E nós precisamos fazer isso, não aqui dentro da igreja, porque aqui está fácil. Nós estamos num ambiente maravilhoso, né? Então, assim, é fácil ser sábia, ser honrosa dentro da igreja. Mas como eu me comporto lá fora é que, de fato, vai dizer quem eu sou. E a sabedoria não vem só nas palavras, ela vem no comportamento, como eu me comporto com as pessoas, com aquelas pessoas que estão à minha volta. Então, para ser sábia, o primeiro passo tem que ter conexão com o Senhor, porque é Ele que vai te dar todas as instruções e te ensinar em cada momento o que você precisa fazer. Amém? Amém. Amém. É que eu desliguei para não fazer barulho aqui. Amém. E eu fui fazer o comentário e esqueci o que eu ia falar. Mas essa questão da gente ter essa conexão com o Senhor é o essencial para a gente ser sábio e meditar na palavra, né, como você mencionou. E assim, Aninha, queria que você falasse um pouquinho mais profissionalmente, né? Como que a gente consegue ser sábia profissionalmente? Como eu consigo ser bem-sucedida profissionalmente? Quais seriam os seus conselhos aí, de acordo com a palavra? Falando profissionalmente, no meu caso, eu trabalho na igreja, então não vou nem considerar isso. Mas ela tem um histórico, viu? Tenho um histórico. Eu fui supervisora durante 12 anos, então, só para dar uma base, fui supervisora durante 12 anos e cuidava de equipes de 30 pessoas na faixa etária de 18 a 54 anos. Então, pensa que era muito tranquilo lidar com essas pessoas. Então, quando você tem a palavra com você, e você não tem como você não expor, não tem como as pessoas não perceberem algo diferente. Então, o que eu fazia com a minha equipe? Vou dar o meu exemplo, né, com a equipe que eu tinha. Amadas, eu sempre orava antes, quando eu chegava, e assim, a base tem que ser o Senhor. Não tem outra alternativa, tem que ser o Senhor. Então, tem até um texto que eu não vou lembrar agora, e meu marido não está para me dar a referência, que Deus, ele nos dá a habilidade
quando nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, que é o caso aqui, eu acredito que da maioria, não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, mas eu acredito que a Amanda vai fazer essa pergunta depois, né? Quando nós temos o Espírito Santo de Deus dentro, ele nos dá habilidade para fazer todas as coisas. Então, profissionalmente, algo que é desafiador, chegou, por exemplo, uma promoção para você e é algo que você ainda não domina, o Espírito Santo ele te dá capacidade para você desenvolver o trabalho, porque você tem o Espírito que te ensina todas as coisas, né? Tem o texto que eu estou dizendo eles estavam montando, os artesãos, eles tinham uma habilidade para fazer algo que eles não sabiam. Eles eram artesãos e eles tiveram uma habilidade para construir algo que tinha um propósito para Deus. Então, eles conseguiram fazer aquilo. Então, profissionalmente, quando nós nos dedicamos, é necessário você se dedicar ao seu trabalho, é necessário você ter convicção de que aquilo que você está fazendo está de acordo com a vontade de Deus. E já vou aproveitar a brecha e dizer para você, se o seu trabalho está te tirando de congregar, de fazer a obra, esse trabalho não é de Deus. Então, já começa por aí. Peça para o Senhor um lugar que te dê, porque o trabalho, amadas, é só um recurso a mais para abençoar a sua vida, porque quem te supre é Deus. Não sei porque eu estou indo por esse caminho, mas vamos lá, né? Quem te supre é Deus. Então, se você tem a convicção de quem te supre é Deus, você não vai colocar a sua fé no trabalho, você vai colocar a sua fé no Senhor e as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Amém? Então, perceba, porque muitas coisas, não troque o melhor pelo bom. Porque o bom pode parecer bom aos seus olhos, mas Deus tem sempre o melhor. Então, busque em primeiro lugar as direções do Senhor. Pai, esse trabalho, o que o Senhor pensa sobre? Porque, amadas, é um diálogo. É um diálogo. Quando você ora, você não ora e já tem que sair ali. Você tem que esperar um tempo. Vai ali fluindo e o Senhor, o Espírito Santo, vai falando com você. Porque a maioria das pessoas tem o hábito de começar a orar, separar um tempo. Desculpa, Amanda, está estendendo, mas eu preciso falar. Separa um tempo para orar, né, no seu dia, e aí ela vai, pai, tal, e isso, e amém. E desconecta naquele momento e sai. Eu vou te dar uma instrução que eu faço e, amadas, é maravilhoso. Comece orando em línguas. Quando você separar um tempinho do seu dia, comece orando em línguas. Vai ali fluindo no falar em línguas. Fale em línguas e depois você começa a orar em português. Fala tudo que o Espírito Santo vai te trazer. Porque quando você ora em línguas, o Espírito Santo traz a informação do que você precisa orar em português. Ore aquele tempo em português. E terminou a oração, põe um fundinho, né, de um louvor e fica ali um tempo. Só conectada com o Espírito, esperando, porque o Espírito Santo vai falando. E isso serve para a área profissional também. Então, no seu trabalho, coloque as pessoas que estão trabalhando com você nas suas orações. Ore por aqueles que te perseguem, porque a gente sabe que isso acontece. Por inveja, gente, acontece muito inveja no trabalho, principalmente quando você tem o Espírito Santo, porque a habilidade vem primeiro para você, a informação chega primeiro, porque você tem conexão. Então, no âmbito profissional, se dedique ao Senhor, faça o seu melhor, porque a palavra diz que nós temos que servir aos homens como servindo a Deus. Dê bom testemunho onde você está. Não chegue atrasado, viu? Nem no seu trabalho e nem no culto, porque esse é compromisso com o Senhor. Amém? Você tem que ter compromisso com o Senhor. Porque às vezes acontece até o contrário. Na igreja chega atrasado, no trabalho não. Você vai honrar qual Deus primeiro, né? Tem que honrar o Senhor, amada. Então, assim, coloque a sua vida diante do Senhor, né? Ore pelas pessoas que estão à sua volta. Pergunte para o Senhor se é aquilo que Ele quer para você, se é aquele plano, se é aquele projeto no seu trabalho. As pessoas vão perceber a diferença, porque você tem um start primeiro do que todo mundo, porque a informação já veio de Deus. Amém? Então, o meu conselho é esse. Eu fazia isso muito com o meu trabalho, com a minha equipe, principalmente porque era muito rotativo. Às vezes eu estava numa equipe de Platinum, daqui a pouco eu estava numa equipe de contestação, que
que é totalmente diferente, não vou explicar aqui, mas enfim, são coisas diferentes, então era muito rotativo. Pedia para o Espírito Santo, para o fruto fluir em mim, porque você precisa muito ter o fruto do Espírito onde você trabalha, porque as pessoas nem todas ou nenhuma são crentes como você, e você precisa dar o bom testemunho ali. Então, peça para o fruto fluir na sua vida, da longanimidade principalmente, né, para você ser paciente, amorosa, passiva com aqueles que estão ali, mas nunca negar a fé. Nunca faça algo, amado, que vá contra os princípios da palavra. Não, se pedirem para você mentir, não faça isso, porque o seu chefe pediu. Porque o seu chefe não é maior do que Deus. Então, siga os princípios da palavra, que isso vai ser uma base para você. Vou dar um exemplo rapidinho, Amanda, de um filme que eu vi. Eu assisti um filme e o teste era, a pessoa chegava lá e o chefe falava, olha, tá aqui esse malote, você tem que fazer uma nota fria para esse malote, e aí eu consigo te promover. E ele disse assim, se for assim, eu não aceito, porque isso aqui está errado, está contra os princípios. E ele foi promovido porque o chefe estava testando a honestidade dele. Amados, antes de você ser honesto com qualquer um, seja primeiro com Deus, porque se você for com Deus, você vai ser com qualquer um. Amém? Pronto. Eita, glória. E eu gostaria de falar sobre 2 pontos sobre esse tema também. O primeiro é murmurar. É muito fácil você murmurar e reclamar no seu trabalho. Ai, de novo essa pessoa fazendo isso. Ai, de novo eu vou falar sobre isso. Ai, vou ter que fazer de novo porque fulano não fez errado. Ai, eu tenho que esperar. Toda vez eu peço, mas tem que esperar a pessoa fazer. Então, assim, qualquer situação é muito fácil você reclamar. Então, acho que esse é um ponto muito importante para a gente ser bem-sucedido no trabalho. Ser uma mulher sábia no trabalho é não reclamar, não murmurar, né? Guardar a sua boca. E usa o fruto do Espírito que a Ana comentou. E um segundo ponto é, você quer ser bem-sucedido no seu trabalho? Se engaje no serviço na sua igreja. Porque não tem lugar para você ser mais excelente do que aqui. Né? A gente tem um Deus que ele é excelente em todas as coisas. Deus é muito excelente. Com certeza, tudo no reino de Deus é organizado. Eu vejo o reino de Deus limpo, organizado, excelente, né? Então, sirva a Deus, né? Sirva o reino de Deus e você vai ser bem-sucedido no seu trabalho, né? Você vai ser bem-sucedida no seu trabalho. Eu desfrutei de muitas coisas no meu trabalho por consequência na minha aplicação no servir da igreja. A gente aprende coisas servindo na igreja e a gente pode aplicar isso para o nosso trabalho também. Então, gostaria de comentar esses 2 pontos. E agora a gente vai entrar num tema sobre ser uma esposa sábia. E eu gostaria que a Márcia começasse falando sobre como ser uma esposa sábia. Eita Deus. Para mim, ser uma esposa sábia, a princípio, é você equilibrar suas emoções. Porque nós, como esposas, né, a gente se depara com diversos desafios todos os dias. E é filho, é trabalho. E aí, se a gente não está equilibrado emocionalmente, a gente desconta em quem? No marido. E aí o nosso casamento vai para onde? Né? A ladeira abaixo. Então, assim, nós como mulheres, sabendo lidar com as nossas próprias emoções, fica tudo mais tranquilo. Tendo Deus à frente de tudo, como a Ana já falou, é o princípio da nossa conversa, é Deus em tudo. E Ele é capaz de nos ajudar a equilibrar nossas emoções, né? E aí você consegue entregar para Ele tudo aquilo que te anseia, tudo aquilo que te frustra, porque às vezes a gente depende muito do marido e a gente sabe quando a gente coloca toda a nossa confiança no homem, ele pode falhar, porque ele falha. Nós somos, né, humanos e falhamos. Mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele nos habilita a ser essa mulher sábia, né, a ser esposa sábia, essa mãe sábia. Então, é Ele, é somente o Senhor. Você entregando a Ele todas as suas emoções, aí sim você é essa mulher sábia dentro do casamento.
É engraçado que eu me lembrei agora, né? Tem coisas que a gente só muda com a oração, gente. Você vai casar, né? Você tá ali com sua esposa, você só muda na oração, porque você vai falar 10 vezes e não vai mudar, né? Mais de 10 até. Aí você tem que parar de falar com ele e falar com o Senhor, e esperar que Deus transforme. Ou você, né? Ou você realmente mudar o seu posicionamento e aquilo passar a não te incomodar mais, né? E lá em casa eu sou muito... eu fico pronta antes, o Dom fica pronto antes, e o Ricardo a gente tem que esperar, porque ele faz tudo no tempo dele, né? E isso era uma das coisas que me incomodava demais, porque eu ficava assim, meu Deus, meu filho, a gente vai atrasar, e chegava atrasado por causa dele, eu ficava muito brava. Mas até que chegou um tempo que ele entendeu que tinha que né? Eu fui lá e orei, porque eu falei tanto que não adiantou mais falar, eu fui lá e orei e as coisas se resolveram. Tem coisa que é só orando, né? E pegando esse ponto, Osana e pastor Antônio são um exemplo para nós, né? O casal apaixonado, gente. Né? Eu vou te dizer, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Osana, sobre como ser uma esposa sábia, como se posicionar em oração em relação ao nosso esposo. Eita, glória. Tá bom? Amém? Então, meninas, ser uma esposa sábia é tudo para uma mulher que quer ter um lar perfeito, um lar saudável, ao lado do seu esposo, ao lado de sua família, seus filhos. É muito importante quando nós pegamos a palavra de Deus, e lá em Provérbios 31, né? Ele fala, ele dá essas direções. O que é uma mulher sábia, né? A mulher sábia, ela tem uma autoridade, um poder de autoridade para ensinar, para para apaziguar. Então, ela tem um poder. Esse poder não é um poder de estar sobre as pessoas, mas de estar trazendo uma paz no ambiente do seu lar, trazendo um ensinamento correto para dentro do seu lar, da sua família, dos seus filhos. E nisso o seu esposo, ele vai ver uma mulher sábia dentro de casa. Ele vai ver como essa mulher tem uma regra, um equilíbrio dentro do seu próprio lar. Uma mulher sábia, quando está acontecendo algo dentro do lar, ou entre família, ou até o esposo chega em casa e ele não está bem, o ambiente no serviço dele não foi aquele ambiente o qual ele esperava. Essa mulher, quando ele chega em casa, essa mulher que recebe o marido, recebe com um sorriso, recebe com um abraço, prepara logo o banho dele. Amada, você percebe quando o seu esposo chega em casa que ele não está bem. Não vá você interrogá-lo, não interrogue. Primeiro cuide, primeiro ame, primeiro dê o que ele precisa. Se é um momento, mas eu não sou empregado. Não, ninguém é empregado. Nós amamos as pessoas. Nós não somos empregadas de ninguém. Nós demonstramos amor, demonstramos carinho e cuidado. Então, é isso que é uma mulher sábia. Eu tenho 43 anos de casada. Eita, glória! É muito fruto. O meu esposo nunca foi não era esse homem romântico que as meninas estão falando, que a Amandinha está falando. Não era, querida. Era, não. Ele já testificou muito aqui sobre quem ele era. Mas, amada, o que ele é hoje é do que eu plantei na vida dele. Aleluia. Eu falo com orgulho, porque eu procurei buscar em Deus essa sabedoria. Amém. E é como as meninas aqui falaram. É em Deus que você encontra isso. Não é na sua força. Não é na sua língua, vamos dizer assim. Não. Não é nas suas emoções, no seu desabafo. Entende?
Não, não é. Você vai encontrar, receber um dia do seu marido, ele olhar para você e dizer como o provérbio diz, quem a mulher sábia, quem a encontra a preciosa, ela é valorizada como rubim, uma joia preciosa. Essa é a mulher sábia. Se você tem uma joia preciosa na sua casa, o que você vai fazer com ela? Você vai jogá-la em qualquer lugar, vai desprezá-la, você vai fazer dela algo sem valor? Tenho certeza que não. Assim vai ser seu esposo. Se ele olhar em você e ver você, essa mulher preciosa, ele vai amá-la. Ele vai fazer tudo o que você quer. E faz, querida. E faz. E faz, além, às vezes, daquilo que você nem imagina, ele está lá fazendo. Porque ele tem uma preciosidade dentro de casa. Amém. Ele tem uma joia dentro de casa. Amém. Eu falo isso porque eu vivo isso dentro do meu lar. Eu vivo isso. É como se ele quisesse me colocar realmente dentro de uma caixinha de joia. Ele me protege o tempo todo, 24 horas. Eu estou dormindo, esse homem está me protegendo. Ele acorda de madrugada para ver se eu estou bem. Eu me mexo na cama, ele já acorda. Tudo bem, amor? Eu, tudo bem, meu bem, pode dormir, está tranquilo. É desse jeito. Entenda o que é isso, gente. É o que você planta na vida do seu esposo. Mas meu esposo... Não, meu também não era. Era não, linda. Era não. Vocês conhecem esse testemunho dele, as meninas que andam comigo, que faz parte dessa igreja. Ele não era não. Mas eu plantei na vida dele. Eu plantei. Eu plantei aquilo que eu queria como esposo. Eu queria um esposo que me amasse. Porque quando eu era solteira, quando eu casei, as minhas amigas, eu sempre trabalhei. Hoje eu não trabalho mais. Mas quando eu trabalhava, minhas amigas, em rodinha de amiga, quem trabalha sabe disso, elas falavam, quando eu casar, se deu certo, deu, se não deu também. Não, amada, eu nunca falei uma palavra dessa. Eu sempre tinha na minha cabeça, eu vou casar, eu quero casar para sempre, eu quero envelhecer ao lado dele. E um dia o diabo tentou desfazer das minhas palavras, mas eu disse aqui, não, Satanás. O que eu plantei, eu vou colher, o que eu falei, eu vou colher. Eu vou envelhecer do lado dele. Entende? É isso, é o que você fala, é o que você planta, você vai viver. Você vai viver. Então, eu casei, foi para me viver. Foi para ter uma vida ao lado do meu esposo, do início ao fim, até quando Jesus vier. Estou eu e ele de lado, de bracinho dado, subindo para o céu. Amém? Do jeitinho que nós andamos aqui. Então, isso é a sabedoria da mulher. Na Bíblia tem tudo que possa lhe ensinar, todos os caminhos. É só você seguir, querer seguir, desejar. Entende? Não olhe para o defeito do seu marido, olhe para o seu. Viva, conserte-se a si mesmo. Faça primeiro o que você quer que ele faça para você. Entendeu? Você faça primeiro para ele, depois você vai receber. Não importa o tempo que você demora. O meu demorou, acho que mais de 15 anos para me alcançar tudo o que eu queria. Muito mais de 15 anos, minha linda. Muito mais. Mas eu perseverei. Era meu e ele ia entrar naquilo que Deus tinha para mim. Entende? Hoje mesmo eu saí com... Mais um tempinho? Hoje eu saí com ele, onde eu chego. Enfim, é dificilmente eu andar só quando eu venho para a igreja, que ele esteja trabalhando. Ele estando em casa, ele anda comigo. Dificilmente eu saí de casa sem ele estando em casa. E eu andando com ele, eu entro numa loja, ele é muito dado, ele é muito extrovertido, ele conversa, ele brinca, as meninas conhecem aqui, ele sabe como que ele é.
Ele entra numa loja, ele já faz amizade com as vendedoras rapidinho. Rapidinho ele faz amizade com as vendedoras. Isso, para mim, gente, é um elogio. Eu fico feliz da vida. Sabe por quê? Porque eu sei que meu marido, eu sei quem está do meu lado. Eu sei quem ele é. Então, ele entra ali, aí as meninas já começam a conversar com ele, aí ele fala, essa aqui é a minha preciosidade. Essa aqui é minha joia. Ele enche a boca e fala, tenho 43 anos de casado, e casaria de novo com ela. As meninas vendedoras dão risada e olham, você é uma privilegiada, né? Elas falam isso. Mas o que é isso? É o que eu plantei. É o que eu plantei. Então, plante na vida do seu esposo. Ele ainda não está dando o fruto que você gostaria de ter, de receber, mas você vai ter um dia. Siga o que a palavra de Deus diz. Seja essa mulher sábia. Busque nele, na palavra, todas as direções, as palavras que você precisa falar, porque você, dentro do seu lar, você é uma apaziguadora. Como eu falei no início, quando as coisas não estão indo bem, não está tendo assim, algo que não está indo ao encontro de uma paz, você não vai colocar um fogo para que aquilo pegue mais fogo na lenha. Não, você vai acalmar aquela situação com a sua atitude, com o seu gesto, com o seu amor, com o seu carinho. Entende? Com a palavra de sabedoria. E você tem que ser essa pessoa, nós temos que ser essa pessoa que vai transmitir essa paz dentro do nosso lar, o amor, demonstrar realmente o que é o amor dentro do lar, na convivência entre família, filhos e esposo. Amém? Eita, que eu estou recebendo um monte aqui, viu, gente? Eu não sei vocês aí, mas eu aqui, ó. Gente, vamos entrar num outro tema aqui, que é sobre filhos. E eu gostaria que, Márcia, você falasse um pouquinho sobre a importância. Quem não sabe, é professora, né, Márcia? A Márcia é professora, que eu estava na dúvida se ela era professora, diretora, quem sabe, né? Já estou promovendo a irmã aqui. Eita, glória! Já recebe. A Márcia é professora, né? Eu queria que ela compartilhasse um pouquinho da importância, né, de ter essa criação de bases, né, para as crianças, né, a importância do filho estar engajado aqui na igreja e o que isso reflete no que você vê ali no dia a dia com as crianças, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o tema. Eu, por exemplo, o Dom, ele está com... Eu tenho um filho que ele vai fazer 3 anos no mês que vem, e ele fica em horário integral na escola, das 8 da manhã às 18. E aí eu peno lá em casa para incutir, né, os princípios, né, algo que a gente... Porque ele passa muito mais tempo na escola do que comigo, né? Então, eu aproveito esse tempo para passar essa influência e as bases, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Amém. Eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho a Késia, de 21, e tenho o Henrique, que vai fazer 10 agora, dia 18. E na escola, né, uma grande experiência aí com diversos tipos de crianças diferentes. Faz mais de 15 anos que eu trabalho aí na área da educação em diversos pontos, né? Eu iniciei aí como auxiliar, e aí agora, graças a Deus, que foi um sonho meu trabalhar como professora. E eu falo, né, Deus, ele faz infinitamente mais daquilo que a gente pode sonhar, né? E esse trabalho em escola, eu era o Severino, eu estava sempre tampando um buraco. E despertou esse desejo no meu coração. E o próprio Deus, ele foi trazendo estratégias, direções e condições financeiras para que o meu sonho se tornasse realidade, e hoje eu sou a professora, né? E como mãe, eu posso dizer que o melhor caminho é obedecer o que está na palavra. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Mas não é só ensinar, é caminhar junto com ele, né? Não adianta eu só ensinar a Késia e o Henrique aquilo que é certo, aquilo que se deve fazer, se na minha casa ele não me vê. Então, assim, ele vê, a Késia vê. Então, na minha casa, eles observam
tudo aquilo que papai e mamãe faz. Né? A gente pode falar, eu estou falando do Rick, que é menorzinho, mas a Késia, como adulta já há 21 anos, ela está sempre observando. E agora, com desejo no coração de amadurecer ainda mais, né, relacionamento, casamento, hoje o nosso casamento ainda mais virou um espelho para ela. Então, assim, a gente, além de ensinar uma educação básica, né, de escola, de estar preocupado com o ensino, com o futuro, qual é a faculdade, qual é a profissão, a gente também tem que estar preocupado com aquilo que a gente está ensinando de base, de família, de caráter, aquilo que a gente realmente quer ensinar para os nossos filhos, o que é certo, o que é errado. Igual, às vezes, o Henrique faz alguma coisa, eu fico, Henrique, o diabo tem um filho, você sabe, né? Aí ele fica, tem? Tem mesmo? Eu falo, tem, e é a mentira, você está mentindo por quê? Então, assim, isso a gente já tem que falar. E, às vezes, são atitudes pequenas que, às vezes, né, você tem que estar ali lapidando, tem que estar ensinando, porque criança bobeou, a referência deles é o mundo. Porque, como a Amanda falou, eles passam, às vezes, muito mais tempo na escola, com desconhecidos, do que com a gente. Não é assim? E lá na escola eu vejo assim uma debilidade muito grande. A minha escola é uma escolinha particular, é pequena, mas eu vejo a ausência muito dos pais com os filhos. Porque, por mais que o pai, eu sei que eles se preocupam tanto para dar o melhor, qual é a escola, pagam com tanto sacrifício, às vezes, a mensalidade, né? Às vezes, o pai ele idealiza aquilo, ele acha que aquilo é o melhor para ele. Mas a criança, às vezes, tudo que ela precisa é estar perto do pai e uma correção do pai. E, às vezes, os pais não fazem isso. E, lá na escola, a gente acaba observando crianças que têm uma carência muito grande da ausência de pai e de mãe. E nós, como professores, a gente não é capaz de suprir toda essa ausência, nem os amigos. E aí acabam, depois, para o futuro, sendo supridos dessa ausência com a mentira que o diabo faz, né? Porque eles não vão ficar criança para sempre, eles vão crescer. E aí o mundo está aí para oferecer tantas outras coisas mais alegres, desejosas, né, mais felizes, e, às vezes, uma correção que você não deu para o seu filho no começo, na hora certa, no momento certo, e era só isso que ele queria. É isso que a gente observa. Então, ensina a criança no caminho. Diga não quando seja necessário, porque amar, gente, é corrigir. A palavra de Deus fala que aquele que ama, corrige. Então, não tenha medo de corrigir seu filho. Sabe, nem tudo é bonito, nem tudo é engraçadinho. Às vezes, a gente precisa, sim. Dói? Dói. Às vezes, a gente, às vezes, passa tanto tempo longe, às vezes, fala assim, mas por que eu vou corrigir? Mas por que eu vou tirar o celular? Mas por que eu vou tirar esse brinquedo? Mas, às vezes, é necessário. Às vezes, o seu filho só está falando isso para você. Ei, me corrija, me veja, sabe, me ame. É só isso que o seu filho quer. Me veja. Às vezes, a arte, às vezes, eu vejo o Henrique, por exemplo. Às vezes, quando ele está muito arteiro assim, eu falo, vem cá, vem aqui, traz para perto, dá um chamego, dá um carinho, que às vezes é só isso que ele precisa, um carinho. Quer compartilhar algo também, Aninha, sobre criação dos filhos? Na verdade, só uma informação que subiu aqui no meu espírito. Né? Amados, nós estamos falando de filhos naturais, mas sabe que os filhos espirituais, eles precisam ver o nosso exemplo. E eu sei que, pelo menos de alguém, você cuida, ou alguém te vê como um exemplo, ou precisa te ver como exemplo. Então, tudo isso que a Márcia falou, né, de corrigir, se você tem alguém que você acompanha, né, que você cuida, eu sei que eu tenho algumas, eu sei que as meninas também têm. Então, a correção ela é necessária, você precisa ensinar para aquela pessoa poder desfrutar do melhor de Deus e não cair num buraco e não se estribar no seu próprio entendimento, né? Principalmente quando são adultos, né? Porque os adultos já têm ali a sua formação, já têm ali a sua consciência, já, enfim. Mas nós não podemos deixar com que as pessoas errem, nós sabendo o caminho certo. Então, se você cuida de alguém, mas eu não cuido, não, mas essa pessoa está sempre perto de mim. Não é que você cuida assim, agora, Márcia, você cuida de mim. Não, mas é alguém que você está perto, que você, de alguma forma, tem uma influência espiritual sobre essa pessoa.
você precisa ensiná-la no caminho. Você precisa corrigir com a palavra e mostrar o que é certo. Então, isso vale para os filhos naturais, mas também vale para os filhos espirituais que nós temos. E tem um versículo que fala sobre isso, né? Sobre a gente, se você está vendo seu irmão que não está indo para o caminho certo e você sabe que não, e você não está falando nada. O sangue dele vai ser requerido de você. É isso aí. Não queria falar isso, devia ter falado para você. Pode falar, É irmão, sério, que eu- o Senhor vai requerer de você. Porque se é sua responsabilidade, se Deus confiou a você cuidar dessa vida, e você deixar, o sangue está na sua mão. Então, tome cuidado com isso, porque a palavra de Deus é muito séria. A vida das pessoas são muito séria. Pense, amadas, nós estamos cuidando daquilo do que Deus mais ama, que são vidas. Ele deu o seu único filho para morrer por vidas. Então, cuidado das pessoas com quem você está cuidando, né? Corrija quando for necessário corrigir. Ame sempre, né? Mas sempre corrija quando for necessário, tá bom? Para que essa pessoa... Agora, se ela quiser ir, o livre-arbítrio está aí. Nem Jesus, nem Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo, né? Mas o que tiver na sua mão para fazer, na sua capacidade natural e espiritual para auxiliar, faça. Amém? Quer falar também, Azaninha? Pode Quero falar. Então, como as meninas falou, tudo se baseia na palavra, gente. Todo ensinamento dos nossos filhos se baseia na palavra. Mas eu tenho uma técnica e eu quero passar para vocês, né? Eu tenho 3 filhos, né? Hoje já são todos moços casados, né? Eu tenho 2 filhas super maravilhosas, né? E meu filho, o caçula, é um filhão na minha vida, é um moço, né? Enfim, meus filhos são muito abençoados, casados, muito bem casados, né? E meu filho está aí no caminho e Deus vai preparar a esposa dele. Mas é um bom filho, maravilhoso. Mas quando eu tinha minhas crianças pequenas, né? Então, já faz um bom tempo já, né? Mas eu tinha uma técnica muito... Eu creio que foi o papai que me deu essa técnica, né? Para cuidar das minhas crianças. Eu sempre fui uma mãe presente, eu não trabalhava fora. Sempre fui trabalhar fora depois que as crianças cresceram. Mas, do pequeno, eu ficava em casa, cuidando deles. Enfim. Você sabe que a palavra de Deus diz que a gente não devemos trazer ira aos nossos filhos, né? Isso é fundamental na nossa vida, quando uma mãe não traga ira aos filhos. Então, por que trazer ira aos filhos? É você ser uma mãe estridente, sabe? Uma mãe irritante. Eu sou bem assim, eu tenho um jeito de falar, porque eu quero que todas entendam bem. Ser uma mãe irritante. Não seja uma mãe irritante para o seu filho. Você vai trazer ira, vai trazer revolta para o coração da sua criança, entendeu? Depois, quando você querer corrigir, já é tarde. Vai ser tarde. Essa criança não vai te obedecer, não vai te respeitar. Então, quando eu queria corrigir a minha criança, meus filhos, eu morava, na época, eu morava em casa. E, às vezes, tinha um quintal na frente da minha casa e eles gostavam de ficar naquele quintal. Mas, quando eu queria chamá-lo e trazer eles para perto de mim, ou que seja para almoçar ou para tomar o banho deles, sabe que criança, quando quer brincar, brinca, não querem saber se chegou a hora de tomar seu banho, né? E eu ia até eles. Eu não ficava daqui, da minha janela, gritando, fulano. Não. Eu acho, além de ser ridículo, você traz escândalo para o seu filho e faz vergonha a ele. Você está envergonhando a sua criança, entendeu? Vá até ele, vá num espaço que ele ouça. Filho, que nem vamos dizer, eu chamava meu filho no Levi, né? Ele estava brincando no quintal ou sentadinho no portão. Quem não ia para a rua, ele ficava no portão olhando as crianças brincar. Chegava dele e falava, Levi, venha, filho, por favor. Venha tomar seu banho. Ele olhava, mamãe, deixa eu... é hora de tomar seu banho. Você sabe, quando você tem aquela graça de conversar com a sua criança, você fala o máximo 2 vezes. Mas quando você traz um desequilíbrio na sua vida para o seu filho, ele não vai te ouvir. Ele não vai te obedecer. Quando eu ia chamar a atenção dele, que eu ia trazer ele para perto, para me ouvir, me obedecer, tanto ele como as meninas, eu descia ao nível dele.
ele estava lá embaixo, eu não estava gritando aqui. Eu descia aqui, ó, da altura dele. Filha, é assim, é assim, é assim. Você não pode fazer isso, porque assim está errado. Então, eu explicava. Por que não, mamãe? Por causa disso e disso. Eu descia ao nível dele, à altura dele. Entende? É muito importante essa técnica para nós criar nossos filhos. Você se torna uma mãe amável, uma mãe querida. Ele vai lembrar da criação dele quando ele era criança. Eu batia? Batia. Não deixava de bater. Mereciam umas palmadas, eu batia, sim. Mas amava. Quando eu ia chamar a atenção dele, era com amor. Além de bater, era com amor também. Você vai apanhar por causa disso aqui. Mamãe vai dar uma... Mas eu não batia para espancar, não. O máximo, 2 cintadinhas. O máximo. 2 cintadas era o suficiente. Não ficava lá, tá. Não faça isso, não. Não, é lógico que a gente não vai fazer como que o povo lá fora, não vai corrigir seu filho em casa para que a polícia venha bater, jamais. Né? Às vezes a linguagem do povo lá fora é essa. Não, corrija o seu filho com amor, que ninguém vai tocar nele. Amém? Então, desça ao nível do seu filho, vá lá e converse com ele com muito carinho. Era a técnica que o papai me deu. Amém. Eita, glória. Gente, eu estou vermelha? Eu estou rindo porque eu preciso fazer a pergunta como eu ouvi. E vocês são guiadas, estejam prontas, amém? Aninha, comece por você. Sexo antes e depois do casamento. Não estava no script essa, gente. Não estava esse tema. Mas eu sei que o Senhor quer falar algo aqui. Amém? Antes do casamento, morte espiritual, destruição do plano que Deus fez para você. Não tem como florescer isso. Sexo antes do casamento é morte, é pecado, é separação de Deus, é dar vazão à carne, é não estar fluindo no espírito, porque no casamento ele é bênção, fora do casamento ele é uma obra da carne, né? Como nossa, não sei porque eu vou falar isso, mas traição. Traição é pecado. Só para constar. Amada, se você... Olha... Ai, Amanda. Assim, se você desejar, só de desejar, já é pecado. Vou mais fundo nisso. Se você está no seu momento de intimidade com o teu marido, e você pensa em outra pessoa, isso é pecado. Ah, mas não tô fulano que nem... Nossa, mas é um artista bonitão. Amada, é pecado. É só um exemplo, porque às vezes fala, não, mas está lá na televisão, jamais que eu ia chegar perto dele, é só na minha cabeça. Amada, é pecado. Porque o pecado, o diabo, é aqui, ó, na mente. Da mente... desce para o coração. E do coração é que sai, nós temos as saídas da vida, amada. Então, cuidado com o que você pensa. E se você... Ah, não, mas é que assim, o meu namorado... Nossa, mas ele me pediu uma prova de amor. Amado, prova de amor foi o que Jesus fez na cruz por você. Então, se você tem essa prática... Ah, mas eu não sabia. Então, a partir de hoje, você sabe. Se você está fazendo sexo fora do casamento, você vai para o inferno fazendo sexo. Agora, se você quer uma vida diante de Deus, né, corrija isso hoje. Eu conheço uma pessoa que... Amanda. Vou falar. Eu conheço uma pessoa, não Amanda, uma outra pessoa, né, que ela tinha um relacionamento... Lembrou? Ela tinha um relacionamento... antes do casamento. Quando ela entendeu que aquilo era pecado, para ser mais exata, essa pessoa já era casada, ela morava junto. Não sei se é a mesma pessoa que você está pensando, é uma outra pessoa. Não sei se é a mesma. Ela morava junto, já tinha um relacionamento antes com uma pessoa. Morava junto, não era casada, morava junto.
Ela conheceu a Jesus, entendeu que aquilo não era certo, ela se separou por 30 dias do marido, que já era marido, teoricamente, né? Porque ela não conhecia Jesus, não sabia da palavra. Ela se separou porque ela entendeu que era errado. Então, ela quis fazer o negócio do jeito certo. Ela, eu nasci de novo, nascer virgem. Pronto. Nasci virgem. Porque eu estava praticando pecado sem ter consciência do pecado. Agora que eu tenho consciência, ela se separou 30 dias, se organizou, casaram e aí foram ter a lua de mel. Então, amado, se você está fazendo isso fora, né, assim, se você namora, enfim, isso é pecado, vai destruir a sua vida espiritual, isso vai atrasar o plano que Deus tem para você. Amém? E você casada, tem o seu gatão lá, já escolheu, amada, já era. Agora que você escolheu... Agora que você escolheu o seu maridão, aproveite bastante dele, tá bom? Mas dele, nenhum pensamento fora, porque isso também é pecado, isso também traz danos para a sua vida, também atrapalha o que Deus tem para fazer com você, amém? No projeto que Deus tem na sua vida, amém? Amém. Não, e a Ana me fez até lembrar, porque quando eu retornei, eu conheci Jesus. Aí eu me desviei. Quando eu voltei, inclusive voltei aqui direto para o Verbo da Vida, né? Eu era noiva do Ricardo, né? E nós tínhamos uma relação como no mundo, né? Nós fazíamos sexo. E quando eu me reconciliei com o Senhor, essa foi uma das coisas. Eu decidi, eu me reconciliei. Aí a gente saiu para jantar e conversamos sobre algumas coisas. E eu falei, olha, eu me reconciliei com Deus, eu vou voltar a frequentar a igreja, os cultos são tais e tais dias, tais e tais horários, só que a partir de hoje, nós vamos continuar namorando, eu amo você, né? Nós vamos continuar noivos, a gente já estava com a data do casamento marcada, isso era fevereiro, eu ia casar em outubro, tá? O casamento pago praticamente. E aí eu falei para ele, só que a partir de hoje nós não teremos mais relação sexual, né? A partir de hoje é assim, e falei tudo para ele. Ele não conhecia Jesus, ele odiava crente, e aí ele falou assim, amém. Amém não, né? Porque ele não era crente, mas ele falou assim, tá bem, né? Tudo bem. E aí, minha amada, deixa eu te dizer, aí foi que eu comecei a orar, essa igreja inteira começou a orar. Na época eu servia no diaconato, né? Fazia parte também do grupo de música, e a gente orava, e o Ricardo... E aí eu até conversei com o Senhor, né? Falei, pai, eu amo ele, mas eu não quero casar com ele se eu casar dessa forma. Eu não quero casar com ele, não conhecendo a palavra. Como é que vai ser com os meus filhos? Como é que vai ser minha vida dentro de casa? Né? Eu não quero isso para mim. Eu amo, mas eu amo ele. O que eu faço? E aí eu comecei a dedicar mais e mergulhar na palavra e orar. E eu falei com o Senhor, eu falei assim, pai, é o seguinte, né, nós estamos em fevereiro, meu casamento é em outubro, só que eu só vou casar se ele for batizado em outras línguas, né? Se ele aceitar Jesus e se ele for batizado nas águas. E eu falei para Deus, só assim, senão realmente eu não vou casar. E eu não falei para ele isso, né? Mas eu me posicionei em Deus. E eu comecei a orar. Só que aí eu comecei a ser transformada, porque eu era uma pessoa super autoritária, vivia com a cabeça no trabalho, era irritante. A Rosana falou, né? Eu era mesmo, assim, eu tenho uma personalidade muito forte, eu era muito assim, né? Estressada, enfim. E aí o Senhor foi me transformando de novo, né? Porque eu me reconciliei com Ele e as coisas foram mudando dentro de mim. Eu passei a ser uma nova mulher, né? E uma nova noiva para Ele. E ele começou a ver Jesus, aí aceitou Jesus. Enfim, em junho, ele já tinha aceitado Jesus, já tinha sido batizado no Espírito Santo e já tinha sido batizado nas águas. E tudo aconteceu dentro do previsto. Mas vou te dizer que se não tivesse acontecido, eu não teria me casado. Porque eu sei o dano que é para uma família você criar os seus filhos na divisão, você criar os seus filhos sem ter ali. E como é que ia ser o próprio relacionamento, né? Enfim, só para... Gente, não era a mesma Amanda, é uma outra pessoa mesmo, tá? Que crente não mente, amém? Só para todo mundo saber. Amanda... gente, preciso falar, é assim, muito delicado, e eu não sei porque que Deus faz isso comigo, mas vamos lá. Masturbação também é pecado.
Eu não vou falar mais nada, amém? É isso. Masturbação é pecado. Você está violando o templo do Espírito Santo. Amém? Eita, Glória, quantas coisas o Senhor está tratando no nosso meio, hein? Se alegra aí, gente, se alegra aí, porque, ó, é bênção. Dá até calor, né? Deus é bom. Então, vamos para um outro tema agora? Vocês sejam guiadas, se quiserem falar, sejam guiadas, amém? Vamos falar sobre chamado agora, né? Vou perguntar aí para você, Osana, como entender o meu chamado? Fala um pouquinho sobre o tema. Como é que eu entendo o meu chamado? E aí, para as mulheres que às vezes não sabem, né, qual que é o seu chamado, não sabem como discernir, enfim. Primeira coisa, para você discernir, é engraçado que uma menina me fez essa pergunta esses dias, né? Primeira coisa, para você descobrir o seu chamado, você precisa desejar ser uma pessoa que gosta de servir na igreja. É o primeiro passo. Você tem que gostar de estar envolvida aqui, ó, nesse ambiente. Quando não tem ninguém aqui, você fala, vou lá na igreja, vou servir, vou limpar, vou fazer, vou entrar num grupo, numa equipe, né, seja ela qual for a equipe, você desejar, vai trabalhar, vai servir ao Senhor. Primeira coisa, você tem que servir ao Senhor. E conforme você vai servindo, você vai descobrindo o seu chamado. Quando você tem esse desejo de servir, aí vem o desejo também, é fundamental para você saber qual é o seu chamado. É a leitura da palavra todos os dias, parar um pouquinho, tirar o seu tempo para ler a Bíblia, meditar, buscar pelo Espírito o discernimento daquilo que você está lendo, o que o papai está falando através daquela palavra. É ter tempos de oração, ser uma mulher desejosa a orar, entendeu? E depois de todo esse processo de caminhar na sua vida, Deus vai te dando a revelação daquilo que do seu chamado, né? Nós somos chamados, primeira coisa, nosso chamado é o chamado de socorro. Isso que eu aprendi e é fundamental. O que é o chamado de socorro? É servir, é fazer tudo. É ser o bombril da igreja. Está em todo lugar, está ali fazendo tudo. É fazer 1001 coisas no mesmo tempo só. É se doar, gente. É estar disposta. Eu sou. Posso falar um pouquinho? Mais um pouquinho? Eu sou evangélica de criança, né? Meus pais, quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. Então, eu nasci naquele ritmo ali de estar dentro da igreja, né? E eu com 8 anos, eu já limpava a casa do papai. Com 8 anos. Né? Que minha casa era atrás e minha igreja na frente. Então, quem era a zeladora da igreja era os filhos da minha mãe, eram as meninas. Nós limpávamos a igreja. Então, eu cresci cuidando da casa do Senhor. Eu cresci. Mas não é porque eu cresci que hoje eu amo. Não. Quando você não precisa nascer naquele ambiente. Uma vez que você nasce para Jesus, você reconhece Jesus como seu Salvador, você já está participando da casa dele, pronto, ali já nasce o desejo de servir. E se não nasceu, amada, então precisa botar força. Sabe? Mas eu não quero, eu não tenho esse desejo. Então, é algo que precisa ser meditado entre você e conversar com o papai. Entendeu? Mas esse desejo de servir na casa do Senhor é quando você vai descobrir o seu chamado. Ontem, eu conversando com a garota aqui na igreja, no Rema, ela falou, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei para que... Eu não sei. E ela fazendo Rema. Né? Então, aí eu falei, então a gente precisa sentar para conversar um pouquinho, porque, né, tem que entrar alguma coisinha mais na sua mente, aí a gente vai ajudar para você entender o que é o chamado, né? Mas é isso, entende? O chamado é esse, para você descobrir o seu chamado, é servir.
Né? Hoje eu estou aqui na igreja, eu estou aqui como ministra da palavra, estou aqui, mas eu faço tudo, né? Eu sirvo em todas as áreas, eu estou aqui, estou servindo pessoas, estou servindo o diaconato, eu sirvo, limpo a igreja, sirvo meus pastores, sirvo minha líder. É você ter o coração para servir. E você vai desabrochar a revelação dentro de você sobre o seu chamado. Primeira coisa, ter prazer de ler a palavra, de meditar e de orar. Amém. Esse é fundamental. Amém? E todos nós somos chamados para reconciliar, né, as pessoas com Deus. Então, Sim. todos nós já... Oi? A reconciliação. Todos nós já temos esse chamado para reconciliação. E muitas vezes o seu chamado ele está relacionado a coisas que já queimam no seu coração. Sabe aquela... Às vezes você tem aquela inclinação por cura, você se alegra, não que as outras pessoas não se alegrem, mas tem algo diferente ali, então o seu chamado provavelmente vai ter algo relacionado à cura. Mas nada melhor do que receber essa confirmação direto do Senhor pelo Espírito. Não é? Exatamente. E é muito o que a Osana falou, é nos servir, né, servindo ao Senhor, né, na igreja, estando disponível, né, você precisa estar disponível para fazer as coisas, e aí você vai percebendo ali, né, e na meditação da palavra, porque o Senhor, o maior interessado em comunicar o nosso futuro para nós é o Senhor quer mostrar para nós, é claro que Ele vai te mostrar dentro do que você tem capacidade para entender, que você não vai sair correndo, mas Ele tem interesse sim. E para finalizar o nosso painel e a gente ir para o próximo passo, eu gostaria... Né, a gente está no Setembro Amarelo, né, e coincidiu do Setembro Amarelo, tem tudo a ver com um dos temas que o Senhor falou ao nosso coração, e até para quem estava no culto no domingo, a Aninha já veio aqui, ó, quem estava no domingo sabe que o Senhor falou conosco a respeito do tema de depressão, né, de suicídio, enfim. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o tema. Acho que a gente pode começar primeiro com a Márcia, compartilhando um pouco conosco. Antes de falar um pouco sobre depressão, eu até hoje eu ouvi algumas ministrações a respeito do tema, e o Senhor falou comigo para ler isso aqui, por incrível que pareça. Depressão eu vou falar aqui alguns sintomas de depressão, tá? Ansiedade, apatia, culpa, descontentamento, uma tristeza profunda, falta de apetite ou excesso, né, de apetite, que seria ganho de peso ou perda de peso, falta de concentração, fadiga, fome excessiva, abuso de substâncias, pensamento suicida, repetição incessante de pensamentos. Esses são os sintomas de depressão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, né? É algo e uma das coisas que eu ouvi, e isso ficou muito forte em mim, é que depressão não é a pessoa não está endemoniada. Não é isso. Depressão, ela é uma doença que ela afeta a alma, as emoções. Então, não tem a ver com o espiritual. É claro que nós sabemos que tudo que leva à morte, que vai por esse sentido, assim como diz a palavra em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, qualquer indício que leve, por exemplo, pensamentos suicidas, a gente sabe que vem do diabo, mas isso não quer dizer que a pessoa está endemoniada. Então, eu queria trazer essa questão de conhecimento da base, né, do que é a depressão, quais são os sintomas da depressão, e que a gente tenha claro que não é a pessoa que tem depressão não é uma pessoa que está endemoniada. Ela pode estar, por algum motivo, endemoniada, mas a depressão não é resultante de um demônio, de um espírito. Ok? É realmente uma doença na alma, nas emoções. E qualquer pessoa está sujeita. Por isso que nós temos que permanecer renovando a nossa mente, assim como todos os aspectos relacionados à nossa saúde, né? Meditando na palavra e tudo mais. Então, eu queria trazer um pouquinho desse entendimento, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o tema. Amém? Márcia, eu gostaria que você começasse falando, por favor. Bom,
eu passei por isso faz pouco tempo, né, recente. E como a Amanda falou, ela tem várias características, né? E a depressão, ela surge após um trauma vivido, né, sobre uma pressão muito grande que uma pessoa passou, e isso pode ser um gatilho para que a pessoa ela venha a passar por esse momento de depressão. Então, eu passei por um trauma grande, um gatilho que eu tive em relação à minha família, em um relacionamento de mãe e filha. Eu estou me expondo aqui para que vocês possam me entender melhor, porque da onde veio essa depressão? Então, foi isso. Eu passei por uma situação com a minha mãe e eu não soube lidar com as minhas emoções naquele momento. E aquilo me sobrecarregou e foi o gatilho que me levou a passar por esse momento tão difícil da depressão. E eu, sendo serva de Deus, conhecendo a palavra, isso potencializou, porque eu me cobrava demais. Eu falava assim, Senhor, mas eu conheço a Tua palavra, eu estou dentro da igreja, como que eu estou passando por isso? É como se Deus tivesse tampado os seus ouvidos. E a palavra de Deus diz que Ele está com os seus ouvidos inclinados e a sua mão estendida para nos socorrer. Então, eu ficava com a minha mente brigando com aquilo que eu estava passando, né? Era realmente a minha alma brigando com o meu espírito naquilo de tudo que eu acreditava na palavra. E não foi fácil. Quando você conhece a palavra de Deus e você está passando por isso, você se sente muito culpado. Você fica tentando achar o culpado em tudo, né? Não, mas é por causa disso, é por causa daquilo. E eu tive que realmente me dispor de tudo aquilo que eu conhecia, de tudo aquilo que eu acreditava, de toda a dor que eu estava sentindo, para realmente viver aquilo que a palavra diz ao nosso respeito, porque aquilo que ele diz ao meu respeito é verdade, e a palavra dele funciona. A gente não pode duvidar disso, e o diabo ele vem na nossa mente para isso, para causar essa dúvida, para que você viva aquilo que ele vem soprando constantemente. Quando eu falei da mulher sábia, a primeira coisa que eu falei foi lidar com as emoções, é fato, porque você não precisa ter algo grande, né, uma dor, um sofrimento tão grande para te colocar nessa posição onde qual eu estava. Às vezes, é só um gatilho. Então, a gente precisa estar atento. Nós, como mulheres, a gente precisa lidar mesmo com as nossas emoções constantemente. É todos os dias, é igual a palavra de Deus fala, renovai a nossa mente. Realmente, você tem que se expor a essa verdade, a se expor mesmo a isso, porque, senão, você se vê forte, acha que não precisa, e com a força do nosso braço, a gente não consegue resolver nada. A nossa dependência tem que estar no Senhor todos os dias. E aí, eu passando por essa situação, eu já estava indo ao médico, eu fui diagnosticada, né, com a depressão, com crise de ansiedade. A minha família é testemunha mesmo de tanta dor. Eu não vou ficar enaltecendo a doença, mas ela é um sofrimento não só para aquele que está vivendo, mas também para todos aqueles que estão em volta, porque não é fácil lidar com isso. O Alexandre, por ser pastor, muitas das vezes, ele, por me ver naquela situação, ele orou por expulsar demônio de mim, porque, às vezes, a gente vai tentando de tantas formas resolver e não consegue. E o Alê, sendo um homem forte, ele me vendo naquela situação, ele não conseguia me tirar dali. Não conseguia. E eu não conseguia. Quando a gente está passando por esse momento, gente, se você tem algum parente, um amigo, um vizinho, seja sensível. Às vezes, essa pessoa, ela realmente não tem força nem para pedir socorro. Mas esteja sensível para orar, para abraçar, para visitar. Porque teve momentos que eu não tive força para pedir socorro. Orar, a gente falou aqui, né, tantas coisas. Olha, Deus é o fundamento de tudo, a nossa vida tem que estar na palavra. Mas, quando nós estamos passando por essa situação específica, você não consegue orar. Você não consegue ler a palavra. É tirado de você algo tão precioso, que é isso, é Deus. Infelizmente, quando você está passando por isso, é te tirado isso.
Essa força que a gente encontra em Deus é nos tirada. E eu não tinha voz, eu não tinha força, eu não conseguia ler, você não consegue se concentrar, você não tem pensamentos certos, muitos pensamentos ao mesmo tempo, você não tem sono. Então, isso desencadeia muitas consequências, né, uma atrás da outra. É como um trem descarrilhado. E eu dentro da igreja. E, graças a Deus, eu falo assim que, por estar dentro da igreja, eu pude vivenciar na minha própria vida, porque a minha indignação, ela me levou a me expor, a me abrir, sabe assim, sem reserva, e pedir socorro. Porque às vezes você fala assim, gente, mas eu estou na igreja, o que o pastor vai pensar? Nossa, mas eu sou líder, o que vai pensar? Ah, mas eu cuido de tantas pessoas, mas o que essa pessoa vai pensar? Chegou o momento de você não se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar de você e realmente se despir de tudo aquilo que te dói. Porque a palavra de Deus diz que só há perdão naquilo que é confessado. A depressão era um pecado? Não, mas ele precisava ser confessado. Eu precisava dizer que era essa área que eu precisava de socorro. Era essa área que eu precisava de ajuda. E foi através disso, de confessar, de eu me expor, de eu me abrir, sem reserva, sabe? Sem pensamento de julgamento. Eu não estava mais preocupada, porque eu já estava tão cansada, era tanta dor, era tanto sofrimento, que eu falei assim, chega, eu estou indignada. A palavra de Deus, ela funciona e ela vai funcionar na minha vida. Porque até hoje ela tem me sustentado. E não vai ser uma depressão, porque a palavra de Deus diz que nós carregamos um nome, que é Jesus, que é um nome que está acima de todo nome. E depressão é um nome. Então, ela não tem poder sobre a minha vida. E eu fiz a inscrição, participei do centro de cura, e eu chorei muito, eu me abri, e teve as 12 horas de oração. Então, foi tudo assim, foi uma soma. A palavra eu lembro que em Lucas fala, né, que Jesus, ele se deparou com os 10 leprosos, e os 10 leprosos gritavam, Jesus, Jesus, né? E Jesus se encheu de compaixão, e ele falou para os 10 leprosos, ei, ide, vá se apresentar ao sacerdote. E, ao caminhar, os leprosos foram curados. Então, a minha cura, ela não foi eu orar hoje e amanhã eu estava curada. Não, a minha cura, ela foi progressiva, diante de estar exposta a essa unção, exposta a essa palavra, exposta a esse poder de Deus que está disponível. Então, nesse caminhar, eu fui curada. E como um só voltou, hoje eu estou aqui para testemunhar que Deus é bom e que a palavra dele funciona, e ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Às vezes, quando nós estamos assim, eu estou falando de mim, passando por esse momento, eu me via como Marta e Maria na ressurreição de Lázaro, sabia? Porque uma ficava assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão tinha morrido. A outra também. E depois, na hora que ele está ali na frente delas, e elas falaram assim, não, mas no futuro, sim, a gente crê que lá na frente todos nós vamos ressuscitar e tudo mais. E elas estavam na frente dele. Então, o tamanho da dor que elas estavam passando diante da morte do irmão não estava deixando que elas vissem que quem estava ali diante delas tinha todo o poder. E aí ele foi e disse na frente do túmulo, Lázaro, saia para fora. Olha o tamanho do poder de Deus. Uma vez eu ouvi uma ministração e é fato. Se ele não tivesse falado o nome Lázaro, podia ter saído todo mundo de lá de dentro. Não é verdade? Do tamanho do poder que ele carregava. Mas, às vezes, quando você está tomado de dor, pode ser qualquer enfermidade. A depressão me causava muitas dores, mas pode ser qualquer uma outra enfermidade que te causa dor, que te causa medo, que te causa culpa, de você carregar uma culpa. Ela te traz tanto peso que não te deixa ver quem está à sua frente, e que é o nosso próprio Deus, e que Ele está disponível hoje para nós. Ele vai estar sempre disposto para nós. E a sua mão está sempre estendida, não está encolhida, não. Ele não virou de costas. É real, a palavra dele funciona. Para mim e para você. Às vezes, o que falta realmente é subir uma indignação como subiu na minha vida. Porque se
eu me acovardasse, se eu continuasse me acomodando do jeito que eu estava, eu podia não estar curada. Se eu me acovardasse, sabe? Ai, irmão, mas não quero que ninguém saiba. Ah, não, mas não quero. Ah, eu já estou indo na igreja, já está tudo bem. Gente, vocês não sabem o tamanho, o esforço que era para mim estar na igreja, sorrindo, que ninguém acreditava o que eu tinha. Vocês não têm noção do que é carregar uma dor. E na sua face, você ter que mostrar para as pessoas que está tudo bem e não está. E na hora que você deitar na sua cama, você não consegue dormir, porque os seus pensamentos não param. E aquele vem culpa, e você conhece a palavra, e você já ouviu falar, e não sei o quê. Mas tem uma hora, gente, que eu ficava assim, eu preciso de socorro. E graças a Deus, pela nossa rede de apoio, porque a gente precisa entender que nós não estamos sozinhos. Assim como o Alê, que é o meu marido, e orou tanto por mim, porque às vezes a minha boca não se abria, eu falava assim, Alê, ora por mim, você vai ter que orar por mim agora. E o Alê orava, Pai, a tua filha, Senhor, ela é tua filha, ela é amada, ela é sua filha querida. Pai, faz ela andar em verdes pastos, faz ela reconhecer que o Senhor é o bom pastor, faz ela reconhecer o sacrifício na cruz. Então, assim, o Alê declarava palavras para mim quando a minha boca não abria mais. E eu pude contar, graças a Deus, com a rede de apoio. Quantas vezes eu liguei para a Sandra, quantas vezes eu liguei para a Ilza, a Ana, eu vim aqui na igreja de manhã orar com Ana nos meus momentos mais difíceis. Eu saía lá do Jaraguá e vim aqui, porque eu precisava de socorro, porque sozinho realmente a gente não consegue. Você precisa se esvaziar, precisa decidir, seja qual for a sua enfermidade, seja qual for o nome, saiba que Deus nos deu um nome que é capaz, que está acima, Ele é uma verdade, a palavra dEle é real, Ele existe, Ele nos ama, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Não era porque eu estava passando por aquela situação que eu era menos amada. Não, o Senhor continuou me amando em tudo e me carregava nos braços. Eu podia sentir o cuidado de Deus. Só a minha mente e a situação que não estava me deixando ver aquilo. E eu ficava assim, Senhor, e agora? Mas graças a Deus por essa palavra, graças a Deus pela igreja, graças a Deus pela rede de apoio. E hoje eu estou aqui, como aquele leproso que voltou. Eu estou aqui para dizer que Deus é bom e é real. Pode falar. Ouvindo a Márcia falar, o Senhor me trouxe uma palavra no coração e eu quero dividir com vocês. Está em Salmos 33, o versículo 3, diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. No versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Na verdade, aqui qual era não é que é o pecado. O que é pecado, amada? É errar o alvo. Né? Então, Márcia, naquele momento, pensando, eu não posso fazer isso, porque eu sou parte da liderança, eu não posso fazer isso, isso era o pecado. Então, quando ela confessou, amém? A maldade não era a maldade, mas era aquilo que fazia mal a ela, enquanto ela não confessou. Né? E o versículo 6 diz: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Hoje o Espírito Santo mora dentro de nós, né? Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. E o 7 diz: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. O que a Márcia fez? Ela veio para os santos, ela se uniu com o corpo, ela se uniu na unção coletiva, ela procurou ajuda e ela pôde encontrar o que diz aqui no versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Ela encontrou abrigo, ela encontrou livramento, porque a palavra de Deus é poderosa para fazer todas as coisas, como a Márcia disse. Amém? Deixa só eu finalizar, né? E o primeiro passo, que foi perdoar. O mesmo gatilho que me levou para um caminho que não era a vontade de Deus, foi o primeiro caminho que eu tive que retomar e perdoar. Porque se eu não perdoasse a minha mãe daquilo que ela tinha cometido comigo,
e daquilo que eu esperava e que não tinha sido respondido, hoje pode ser que eu não estaria agradecendo a Deus e louvando a Deus pelo livramento e pela cura. Então, o perdão me fez viver aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Então, assim, às vezes, por mais que doa, por mais que, às vezes, você acha que a pessoa não merece ou não merece, a gente não está aqui para dizer isso, mas você tem que tomar a decisão para a sua vida. Porque o perdão, ele não liberta o outro. A minha mãe, pode ser que ela não tenha mudado nada. Pode ser que ela continue a mesma pessoa. Mas o perdão me transformou. O perdão me mudou. O perdão me fez viver hoje algo que está disponível para a minha vida. Aquilo que Deus diz ao meu respeito. E é nessa verdade que a gente tem que caminhar. Então, se você pensou em alguém ou alguma situação, perdoe. É fácil? Não. Mas é o passo mais importante. É o primeiro passo mais importante. Perdoe. Se livre disso. É um peso que a gente não é capaz de carregar. Ele, cada vez mais, ele vai levar num caminho que não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Ela traz paz, alegria, leveza. Então, esse peso não é nosso. Deixa lá. Deixa lá. Amém. Aleluia. Alguém quer comentar alguma coisa? Podemos encerrar? Pode? Bom, então esse foi o nosso painel. Obrigada, meninas, por serem guiadas, usadas e ousadas. Amém. Vocês podem ficar em pé, a gente vai ser breve aqui nos próximos momentos, porque já são 8h45 para a gente não passar do horário. E nós vamos fazer rapidamente. Então, primeiro, a gente vai orar por mulheres que estão com depressão. Se você se encontra nessa situação ou conhece alguém que está com depressão e você quer orar por essa pessoa, eu gostaria que você viesse aqui do meu lado esquerdo. Se você gostaria de receber oração por cura, que não seja relacionada à depressão, você vai ficar aqui na sequência. E aí vem os 2 últimos pontos. Todas aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Alguém deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida hoje? O que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Todos nós somos criaturas de Deus. A partir do momento em que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ser filha de Deus. E quando você se torna filha, você tem direito à herança, você tem direito a viver uma vida de paz, de alegria e transbordar de amor. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria que você levantasse a mão e nós vamos orar por você. Alguém aqui está nessa situação, deseja aceitar Jesus? Todas já aceitaram? Glória a Deus. Alguém que se desviou dos caminhos do Senhor e deseja receber, se reconciliar com o Senhor? Existe alguém nessa situação que se desviou e deseja se reconciliar? Amém. Vou ser breve, gente. Aproveita a oportunidade aí, não vou ficar insistindo. E o último ponto é, se você deseja receber revestimentos de poder, que é a evidência de orar em outras línguas, assim como aconteceu em Atos 2, onde o Espírito do Senhor veio, sobre a igreja, e eles foram batizados, e começaram a orar em outras línguas. Isso está disponível para todos nós. Então, se existe alguém aqui que ainda não ora em outras línguas e deseja, também vem aqui para o meu lado direito, que nós vamos orar e certamente você será batizada. Amém? Então, eu gostaria que Márcia orasse aqui pelas nossas irmãs. Sam, você consegue orar? Consegue? Que a Sam é curada em nome de Jesus. Vem aqui orar conosco. Aninha, vem também orar. Osana também. Aleluia. Amém. Você é cura, irmã? Vou orar por você. Jesus, curada, sarada. E você que está aí no seu lugar, já vai orando em outras línguas, em nome de Jesus.
Já vai orando aí, fica aí na sua posição. Mesmo na escura noite, correrei para ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai. Oh, quão irresistível graça eu te dou, tudo que sou. Mesmo se em meio à noite eu correrei para ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai. Oh, quão irresistível graça eu te dou, tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. E eu espero em ti, eu espero em ti, e eu espero em ti. Eu te dou tudo que sou, e eu espero em ti. Eu espero em ti, e eu espero em ti. Eu te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, eu correrei para ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai.
que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai. Ó, quão irresistível graça eu te dou, tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai. Ó, quão irresistível graça eu te dou, tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai. Ó, quão irresistível graça eu te dou, tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai. Quão irresistível graça eu te dou, tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. Eu te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai. Oh, quão irresistível graça eu te dou tudo que sou. 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 És o amor que enche as lacunas do
És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo que sou. 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 És o amor que enche as lagunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lagunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai. Com irresistível graça eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lagunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade